Depois do governo... Opa, voltei, foi para o Castelo. Depois do governo do Costa e Silva, a gente entra no governo do Emílio Garrastazu Médici, conhecido popularmente como Presidente Médici. Inclusive, aqui em Rondônia, nós temos um município do interior que se chama Presidente Médici, tá? O Emílio Garrastazu Médici, ele ficou no poder de 1969 a 1974. Ele também era linha dura e no governo dele começa o que nós chamamos de anos de chumbo. Ai, professora, por que anos de chumbo? Porque é nesse momento que toda a censura, que todo o fim das liberdades individuais propostas pelo AI-5 vai ser mais colocado em prática. Tá? Anos de chumbo são 10 anos dentro da história da ditadura, que vão de 1968, com a criação do AI-5, até 1978, quando a gente tem a revogação do ato institucional número 5. Tá? O momento de maior perseguição às pessoas que eram contra o regime ou ao governo da ditadura civil-militar no Brasil vai acontecer aqui dentro do governo do Emílio Médici. Certo? E é importante lembrar também que é dentro do governo dele que nós vamos ter o ápice do tal milagre econômico, que é quando a gente sai de 47º PIB mundial para 17º. Quando eu fazia faculdade de História, eu tive um professor que marcou muito minha vida, inclusive hoje é meu amigo pessoal, que uma vez a gente discutindo a questão da ditadura militar em sala de aula ainda na faculdade, ele virou para a gente estava discutindo a questão da ditadura, falando sobre o milagre econômico. E aí um aluno que era a favor, fazia história, era a favor da ditadura militar, do retorno da ditadura militar, falou para ele assim, mas pelo menos a gente aparentava um grande desenvolvimento econômico para as nações externas. Aí o meu professor, que hoje é meu amigo pessoal, virou para o aluno e falou assim, mas adianta ter desenvolvimento econômico e população em vulnerabilidade social? Para mim, não adianta. Certo? E hoje, como profissional na área de história, como profissional na área de direitos humanos, eu digo a vocês que não adianta, certo? No Brasil, hoje, a gente vive uma questão econômica muito parecida com o que aconteceu no milagre econômico. Nós temos a nossa principal economia, que é o agronegócio, em alto desenvolvimento, certo? Com muito lucro, inclusive salvando a economia do país. Mas, ao mesmo tempo, nós temos 14 milhões de desempregados. Nós temos pessoas de volta ao mapa da fome. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, nos questionarmos até que ponto compensa ter grande desenvolvimento econômico aparente para mostrar para os outros e ter gente em vulnerabilidade social, certo? Voltando para cá. Olha só, gente. No governo do Emílio Garrastazu Médici, o Brasil foi campeão na Copa de 70, ganhando sua 3ª Copa Mundial. Inclusive, a taça Jules Rimet, que foi a taça dessa Copa, foi roubada e nós não temos a verdadeira. O que nós temos é uma réplica da taça da Copa de 1970. Aí alguém pode dizer assim, professora, mas olha, esse governo foi tão bom que até a Copa a gente ganhou. Isso é outra farsa, certo? Quando o Brasil ganha a Copa, a seleção canarinho ganha a Copa, a impressão que a gente passa para o mundo é que no Brasil se investe em esporte. Mas, na verdade, não é isso que está acontecendo. Eram jogadores que eram muito bons e acabaram levando isso aí, mas não havia esse investimento em esporte e em desenvolvimento social, certo? O que mais que a gente precisa lembrar? No governo do presidente Médici, nós vamos ter a criação do Plano Nacional de Desenvolvimento 1, que vai começar a priorizar as obras de infraestrutura para o Brasil, para melhoramento e desenvolvimento econômico de regiões mais longínquas. No período do governo dele, por causa do Plano Nacional de Desenvolvimento número 1, vão acontecer as obras faraônicas, as principais, como a construção da usina de Itaipu, que é uma grande usina hidrelétrica, que produz pouquíssima energia em comparação às outras. Nós vamos ter a construção da ponte Rio-Niterói, que liga o Rio de Janeiro a Niterói, transporte que já era feito pelas barcas, e inclusive ainda hoje tem as barcas, e a construção da rodovia Transamazônica, que nós conhecemos muito bem qual é a situação da Transamazônica hoje, de completo abandono, certo? Aí alguém pode perguntar assim, professora, o que são obras faraônicas? Obras faraônicas, gente, são aquelas obras que são muito grandes,
que custam muito dinheiro aos cofres públicos, certo? Mas que não têm uma funcionalidade, elas não têm um objetivo claro para a sua construção. É só a gente lembrar que esse nome vem da origem lá do Egito Antigo, onde os faraós mandavam construir as esfinges com seus rostos, mandavam construir as pirâmides. Pirâmides são obras faraônicas que demoraram quase 100, 200 anos para ficar prontas, certo? E que não tinham uma grande utilidade para aquela sociedade, porque elas só serviam como túmulo para os faraós e seus familiares, certo? Então, as obras faraônicas são aqueles elefantes brancos, são aquelas obras que custam muito dinheiro, que tem processo corruptivo envolvido no meio para desvio de verbas, certo? E que não tem uma funcionalidade real para aquela sociedade onde ela está sendo construída. Dentro do governo do Emílio Médici, nós vamos ter também o surgimento de grandes grupos de esquerda que vão ser oposição verdadeira ao regime, ao governo da ditadura civil-militar brasileira, tá? Como, por exemplo, o PCBR, o Libelu, o MR8 e o VPR Palmares, que são grupos que vão lutar para o fim da ditadura militar, vão ser resistência nesse período. A Globo, inclusive, fez no ano de 2018 uma minissérie chamada Os Dias Eram Assim, que conta a história de boa parte desses grupos e se passa no governo do Emílio Médici, o início da minissérie. Se vocês tiverem acesso ao Globoplay, é legal dar uma assistida também, tá? Voltando para cá, no governo dele, como estava tudo aparentemente de vento em polpa, ele vai criar algumas frases de efeito, dizendo, por exemplo, que Brasil, ame-o ou deixe-o. Se você gosta do Brasil, fica. Se você está insatisfeito com alguma coisa, vaza, tá? Então, esse é um momento onde nós vamos ter muitos exílios, principalmente porque as pessoas vão fugir dessa perseguição e dessa grande censura que está sendo estabelecida no país, certo? É no governo dele também que vai acontecer, no finalzinho do governo dele, que acontece a primeira grande crise mundial do petróleo. E o Brasil, que tinha indústria e dependia do petróleo para o desenvolvimento dessa indústria, também vai sofrer crises econômicas, quebras econômicas, déficits econômicos por causa da crise mundial do petróleo. Ok? É exatamente por causa da crise mundial do petróleo que dentro da ditadura militar, no próximo governo que a gente vai ver aqui, que há a iniciativa de busca por outras fontes de energia, outras fontes de abastecimento para combustíveis da indústria, e a gente vai ter o projeto Proálcool, onde o Brasil vai ser o pioneiro no processo de estudos e desenvolvimento de produção do álcool através da cana-de-açúcar, tá certo? O próximo governo da ditadura militar que a gente estuda aqui é o governo de Ernesto Geisel, escreve Geisel, mas se lê Geisel, certo? Ernesto Geisel, ele ficou no poder de 1974 até 1979. O Chico Buarque teve muitos problemas com Ernesto Geisel. Por quê? O Chico Buarque já fazia música de protesto contra a ditadura desde o governo passado. E aí o Chico Buarque se envolveu emocionalmente com a filha do Ernesto Geisel. E ele escreveu uma música para o Ernesto Geisel. Ele falou assim na música: você não gosta de mim, mas sua filha gosta, eu vou fazer o quê? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta, eu vou fazer o quê? Foi nesse momento que o Chico Buarque precisou ser mandado pela família dele para fora do Brasil, porque o presidente queria pessoalmente matar o Chico Buarque, certo? Então ele foi exilado do Brasil durante o governo do Geisel por causa dessa música que ele fez em homenagem ao presidente, que não aceitava o envolvimento do Chico Buarque, que era uma das grandes lideranças de resistência ao regime, ao governo militar, certo? E era melhor ele ir embora, senão ele ia ser assassinado pelo próprio presidente. Voltando para cá. Gente, o governo do Geisel começa com o ápice da crise em relação à censura no Brasil e ao processo de tortura. Um jornalista chamado Vladimir Herzog, que inclusive existe um prêmio nacional para o jornalismo hoje chamado Prêmio Vladimir Herzog, foi assassinado nos porões da DOI-CODE, que é a polícia secreta lá do estado de São Paulo.
O que aconteceu? O Vladimir Herzog foi condenado, foi processado pela ditadura militar, simplesmente porque o jornal dele fazia críticas ao governo da ditadura militar e também porque ele tinha o nome de um revolucionário russo que ajudou na implantação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era o Vladimir Lenin, certo? E aí ele foi convocado pela polícia a prestar esclarecimentos na DOI-CODE e ele não voltou mais para casa. Dias depois que ele estava desaparecido, a polícia do DOI-CODE acabou soltando uma foto de uma possível tentativa de suicídio do Vladimir Herzog. Ele estava sentado ao lado de um vaso sanitário e se enforcando com o próprio cinto da roupa que ele utilizava, o que foi impossível. No ano de 2013, foi feita uma exumação do corpo do Vladimir Herzog e foi descoberto que, na verdade, ele morreu por tortura. E os militares da época acabaram forjando aquela imagem para não serem culpabilizados pela tortura do Vladimir Herzog, certo? Mas o Vladimir Herzog foi assassinado, houve uma grande movimentação no Brasil contra esse assassinato, que a maioria das pessoas na época já sabia que tinha sido um assassinato, porque ele saiu para prestar esclarecimentos e não retornou para casa, certo? E é impossível que uma pessoa se suicide sentada, certo? Através de um enforcamento. Então, estava muito claro que aquilo ali tinha sido uma ação forjada para evitar a culpabilização da polícia secreta do período. No governo do Ernesto Geisel, nós vamos ter também a assinatura do pacote de abril, que é um conjunto de medidas que vai trazer reformas políticas, entre elas o fim do AI-5. Tá? É dentro do governo dele que nós temos o fim do período que nós conhecemos na história como anos de chumbo. No ano de 1978, quando ele aprova o pacote de abril e extingue, põe fim definitivo ao AI-5, nós finalizamos os anos de chumbo na história do Brasil, certo? E dentro do governo dele nós vamos ter aqueles projetos energéticos diferenciados que vão ser pioneiros de estudos no Brasil. Por exemplo, o Proálcool, que é a produção de combustível, que é o álcool, através da produção de cana-de-açúcar, e o projeto nuclear de Angra 1, 2 e 3. Seriam construídas, na região de Angra dos Reis, 3 usinas nucleares, certo? Lembra que a energia nuclear, ela produz muita energia, mas é uma energia muito cara e gera um resíduo que pode trazer problemas posteriores para o país que a produz, certo? Então, o projeto previa 3 usinas nucleares, somente 2 foram construídas, que é a Angra 1 e a metade de Angra 2. Até os dias atuais no Brasil, só a Angra 1 funciona com apenas 20% da sua capacidade total. E um dia desse eu vi no jornal que alguns especialistas brasileiros e pessoas envolvidas com a área do ambientalismo estão preocupadas com a produção de energia de Angra 1. Por quê? Porque não há mais lugar suficiente para armazenamento dos resíduos que são gerados pela produção de energia nuclear em Angra 1. Tá? Então, essa é uma preocupação que o Brasil precisa ter de agora. Na verdade, já deveria ter tido desde esse momento aqui. Mas como só agora estourou a bomba de não ter mais lugar para armazenar, é que o Brasil vai ter que buscar soluções. Ou para com a produção totalmente, ou busca uma nova solução para armazenamento. E por fim, não menos importante, nós entramos no governo de João Batista Figueiredo, o último presidente militar que nós vamos ter na ditadura civil-militar brasileira. Tá? João Batista Figueiredo, ele é o último presidente, ele vai assinar a lei de anistia. No final do governo dele não vai mais haver um militar forte o suficiente para assumir e ser indicado. O partido dos militares, que era o Arena, vai entrar em declínio. Não há mais condições de manter a política da ditadura civil-militar somente com militares no poder. E é nesse momento que nós vamos passar de novo para o processo republicano. Tá? O João Batista Figueiredo, ele vai ficar no poder de 1789 até o ano de 1979 até 1985.
Tá? É importante lembrar, gente, que foi no governo do João Batista Figueiredo que Rondônia deixou de ser território federal de Rondônia e passou a ser estado de Rondônia. O estado de Rondônia foi criado no ano de 1981 e implantado no ano de 1982 pelo governador do antigo território, que era o Jorge Teixeira de Oliveira, que passou a ser o primeiro governador do estado de Rondônia. O Jorge Teixeira veio para cá indicado por esse rapaz aqui, que é o João Batista Figueiredo, que é o responsável pela criação do estado de Rondônia, certo? Voltando para cá então, gente. O governo dele vai ser marcado inicialmente por algumas tentativas desesperadas dos militares em se manterem no poder, certo? Vai chegar um momento que vai acontecer, lá no Rio de Janeiro, no ano de 1981, um atentado chamado Atentado Rio Centro, onde os militares do Rio de Janeiro vão tentar implantar uma bomba para dizer que os comunistas estão ameaçando a política militar no Brasil. Mas, na verdade, a bomba acabou explodindo dentro do carro dos militares antes que pudesse ser implantada na região central do Rio de Janeiro, o que acabou mostrando a verdadeira intenção da polícia secreta do período e dos militares que queriam gerar medo na população, certo? No governo desse rapaz, nós vamos ter uma abertura lenta e gradual em relação à política e também à economia. O João Batista Figueiredo vai assinar o que nós conhecemos como Lei de Anistia. Gente, Lei de Anistia significa Lei do Perdão, certo? Através da Lei da Anistia, nós vamos ter um processo complicado no Brasil. Por quê? Porque a anistia, no final da ditadura civil-militar, ela vai ser ampla, geral e irrestrita. Ela vai perdoar todo mundo. Ela vai perdoar as pessoas que foram perseguidas, torturadas e tudo mais. E ela também vai perdoar os torturadores, que fazem parte da estrutura política do governo vigente no país ainda naquele período, certo? Inclusive, até os dias atuais, existem arquivos da ditadura em salas fechadas no Senado brasileiro, que não podem ser abertos por causa dessa lei de anistia, que é ampla, geral e restrita, tá bom? Então, ela vai acabar passando um pano em cima da história do Brasil, dizendo, não houve tortura, não houve torturadores. Inclusive, alguns anos atrás, e existe ainda hoje na política brasileira, uma comissão chamada Comissão da Memória, Verdade e Justiça, que luta pela abertura dos arquivos confidenciais da ditadura militar, para que pessoas que cometeram crimes contra a nação brasileira e contra o povo brasileiro sejam culpabilizadas ainda em vida, certo? Mas, infelizmente, é uma comissão que luta contra diversas outras pessoas e políticos importantes que fizeram parte, inclusive, da estrutura do governo da ditadura militar, que não autorizam o processo de abertura. Em 2009, o presidente Lula, já era a presidenta Dilma, ela teve a oportunidade de, junto com o Lula, determinarem um processo de abertura a respeito desses arquivos. Mas, para evitar um processo de desgaste em relação a torturadores e torturas e tudo mais, eles acabaram assinando um novo documento que estendeu por mais tempo essa nova abertura desses arquivos, ok? Voltando para cá, gente, olha só. No finalzinho do governo dele, lá no ano de 1984, vou até colocar a data aqui, em 1984, um deputado do estado do Mato Grosso, chamado Dante de Oliveira, fez a proposta de uma emenda constitucional, certo? PEC, a gente chama de PEC, Proposta de Emenda Constitucional. A emenda constitucional, que ficou conhecida na história como Emenda Dante de Oliveira, trazia de volta uma proposta para retomar as eleições diretas no Brasil. Professor, o que são eleições diretas? É quando a gente, o povo, vai votar nos nossos representantes. Porque durante o período que nós conhecemos como ditadura civil-militar, nós não tivemos eleições diretas para presidente, nem para governo, tá? Para governos estaduais. O presidente era eleito indiretamente pelos próprios parlamentares, os governadores eram indicações do presidente. Então, em
1984, esse deputado do estado do Mato Grosso, chamado Dante de Oliveira, vai propor a emenda Dante de Oliveira, que propõe a retomada das eleições diretas no Brasil para presidente. Tá? Essa proposta acabou gerando um grande movimento popular no Brasil, chamado de Direta Já. A população foi para a rua, em todos os cantos do Brasil, inclusive em Rondônia, pedir a aprovação da emenda Dante de Oliveira. Aí vocês podem perguntar, prof, e aí, a emenda foi aprovada? Não foi. A maioria dos senadores acabou contra a emenda Dante de Oliveira e ela não foi aprovada. Mas ela trouxe para a gente a ideia de que a população brasileira já não queria mais o sistema, a política que existia no Brasil naquele período, que era a ditadura civil-militar. A população já clamava pelo retorno da política e da democracia. Gente, eu quero pedir para vocês não confundirem Direta Já com o movimento Caras Pintadas. A Direta Já aconteceu aqui, ó, para a proposta de emenda Dante de Oliveira, que ia trazer de volta as eleições diretas no Brasil. O movimento dos Caras Pintadas aconteceu em 1992 e pedia o impeachment do presidente Collor, tá? Então é outro movimento. No final da ditadura, Direta Já. Dentro da nova república, em 1992, o movimento dos Caras Pintadas, certo? Tem aluno que faz essa confusão. Você não vai fazer, porque agora você já sabe a diferença. Dentro do governo do João Batista Figueiredo, o grupo dos militares começou a perder força. Os militares já não tinham mais essa grande representatividade para permanecerem no poder por todo esse tempo. Então, João Batista Figueiredo, percebendo que o partido dele, que era o Arena, tinha enfraquecido e se desestabilizado, ele autorizou o reestabelecimento do pluripartidarismo. Foi nessa conjuntura de reestabelecimento do pluripartidarismo que nós tivemos a criação de partidos que fazem parte da história política do Brasil até os dias atuais, como o PT, como o PDT, como o PTB, certo? Como o DEM, que é o Democratas, tá certo? Muitos dos partidos que nós temos hoje no Brasil surgiram na conjuntura pós-ditadura militar. O PSDB, o PMDB, que veio derivado do MDB que existiu durante a ditadura, são partidos que foram criados com o restabelecimento do pluripartidarismo. O final do governo do João Batista Figueiredo é marcado também por uma grave crise econômica na história do Brasil. Por quê? Durante a ditadura militar, se fizeram muitos empréstimos econômicos para desenvolvimento da indústria nacional. Chegou um momento que essa dívida foi cobrada, e foi exatamente aí, no final da ditadura. Nós podemos dizer que, historicamente, a década de 80 no Brasil, ela é conhecida como a década perdida, de tanta inflação, de tantos juros, de tanta desvalorização da moeda. É exatamente por isso que lá no ano de 1992, depois que o Collor foi impeachmentado e tudo mais, o Itamar Franco, que é o presidente que vai assumir, vai em busca de um novo plano econômico e vai acabar implantando o Plano Real anos depois, com a ajuda do Fernando Henrique Cardoso, que era seu ministro da Economia, era o ministro da Fazenda naquele momento, certo? Por quê? Porque houve uma grande desvalorização da moeda brasileira do período por causa da grave crise econômica que nós enfrentamos no final da ditadura militar e no início do processo republicano, certo? Quero dizer para vocês que, não tem mais, esse é o último, que no finalzinho do governo do João Batista Figueiredo, pelos militares não terem mais ninguém para indicar o cargo de eleição, e mesmo com a emenda Dante de Oliveira não sendo aprovada, não sendo aceita pelo Congresso Nacional, houve a indicação de 2 civis para o processo de eleições indiretas. Quero lembrar vocês, gente, que a ditadura militar no Brasil ela não acabou por causa de um grande processo revolucionário, que ela não acabou por causa de uma grande movimentação popular
ou agitação do povo inconformado com o governo de censura, de crise econômica, de arroxo salarial. Não. A ditadura civil-militar no Brasil acabou como começou, através de um processo golpista. Tá? No ano de 1985, de um lado do parlamento brasileiro foi indicado um candidato chamado Paulo Salim Maluf, do outro foi indicado um candidato chamado Tancredo de Almeida Neves, e o Tancredo de Almeida Neves foi eleito o primeiro presidente civil pós 21 anos de ditadura militar com governos exercidos por presidentes militares, certo? O próprio Tancredo Neves, quando foi eleito em 15 de janeiro de 1985 pelos parlamentares, ele dizia que ele era o presidente da conciliação, que ele era o cara que ia fazer a paz, trazer a paz entre militares e civis novamente dentro do Brasil. Tancredo Neves não assumiu o poder porque em março de 1985 ele adoeceu e faleceu. Quem assumiu o poder foi o vice dele, que tinha sido eleito junto com ele lá em 15 de janeiro, que foi um rapaz chamado José Sarney. José Sarney, então, foi o primeiro presidente civil a assumir o poder pós-ditadura militar, também sendo eleito através de eleições indiretas e sem a participação popular. Lembra que é no governo do Sarney, que vocês vão estudar com outro tutor, que vai dar para vocês Nova República, processo de redemocratização? É no governo do Sarney que nós vamos ter a Constituição de 1988, que é a Constituição do Brasil até os dias atuais, chamada de Constituição Cidadã. É no governo do Sarney que nós vamos ter um incentivo ao processo de cultura no Brasil, porque ele vai criar a Lei Sarney de Incentivo à Cultura, que hoje nós chamamos de Lei Renault, certo? Ela foi modificado o nome, mas o princípio é o mesmo. E é dentro do governo dele, no ano de 1986, que nós vamos ter a primeira grande eleição com participação popular, pós todo esse período de ditadura. Tá? Então, nós vamos ter um congresso eleito pelo povo, nós vamos ter governadores eleitos pelo povo no pós-ditadura militar, dentro do governo do José Sarney. Queridos, eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham compreendido questões importantes a respeito da ditadura militar. E se ela aparecer na prova para vocês, espero que vocês acertem todas as questões. Um beijo, até a nossa próxima aula.